O carrasco corta pequenos pedaços de carne do peito do general chinês Yuan Shonghuan, enquanto ele observa. Este é o corte número 2417. Yuan está morrendo na praça principal de Pequim há 2 dias. Ele morrerá amanhã, após exatamente 3.600 cortes. Um para cada soldado inimigo que ele matou, defendendo esta mesma cidade há 3 anos. A multidão briga para comprar sua carne, acreditando que comer a carne de um traidor executado curará doenças. Uma mãe acabou de pagar 3 taéis de prata por um pedaço de sua omoplata para alimentar seu filho doente. A carne ainda está quente. Yuan observa a transação, de alguma forma ainda consciente. Seu filho de 7 anos está na plataforma da família criminosa, forçado a contar cada corte em voz alta. 2418, ele anuncia, sua voz tendo parado de tremer ontem. Depois que Yuan morrer, o menino se tornará um escravo, assim como seus filhos e os filhos de seus filhos. Esta escravidão hereditária durará 9 gerações. A filha de Yuan está na multidão, fingindo não conhecê-lo. Amanhã, ela será vendida a um bordel militar na Mongólia. Yuan a vê e move os lábios pronunciando a palavra fuja, mas ela não o faz. Na China de 1630, não há onde uma filha de general possa se esconder da justiça imperial. Mas o que torna esta execução, sem dúvida, a mais insana da história humana, é que Yuan é completamente inocente. O imperador sabe que ele é inocente, e a multidão suspeita disso. Yuan salvou Pequim da invasão Manchu. Os inimigos que ele derrotou espalharam mentiras de que ele estava secretamente trabalhando com eles. O imperador acreditou nas mentiras. Agora, o herói de Pequim está sendo lentamente esculpido em medicamento para o próprio povo que ele salvou. Este método de execução é chamado Ling Shi, morte por 1000 cortes. Embora seja, na verdade, 3.600 no caso de Yuan. É apenas um dos 7 métodos sistemáticos de tortura e execução que a China antiga aperfeiçoou ao longo de 3.000 anos. Eles transformaram a morte em uma ciência, calculando ângulos exatos para a dor máxima, criando drogas para manter as vítimas conscientes por mais tempo e construindo uma economia inteira em torno da venda da carne dos condenados. O que você está prestes a aprender mudará para sempre a forma como você vê a história chinesa. Esta não foi uma crueldade aleatória, mas uma agonia institucionalizada, burocratizada e aperfeiçoada que faz a tortura europeia parecer amadora em comparação. Mas antes de mergulharmos nessas histórias esquecidas de crueldade institucional, se você gosta de aprender sobre as verdades ocultas da história, considere clicar no botão curtir e se inscrever para mais conteúdo como este. Por favor, comente abaixo para me dizer de onde você está ouvindo. O homem que inventou o sistema de punições da China está se afogando em seu próprio sangue. O ano é 200 e... Li Si projetou as 5 punições que aterrorizariam a China por 2000 anos. Agora ele as está experimentando em ordem. Primeiro vem a tatuagem facial. A agulha do carrasco entra na testa de Li Si no ângulo exato que ele especificou em seu código legal. 45 graus para garantir a cicatriz máxima. A tinta é misturada com bile humana, uma inovação do próprio Li Si para evitar a cura. Seu neto de 8 anos observa da multidão. O menino crescerá para se enforcar em vez de viver com a vergonha da família. Aqui está o que torna isso poeticamente perfeito. 3 dias atrás, Li Si era o segundo homem mais poderoso da China. Ele podia ordenar a morte de qualquer um com uma assinatura, escolhendo quem sofreria e quanto. Ele escreveu leis que transformaram a justiça em geometria, calculando ângulos exatos para a mutilação,
profundidades precisas para cortes e temperaturas ótimas para a marcação. O carrasco, agora aquecendo o ferro em brasa, está seguindo o próprio manual de Li Si, página 47, seção 3. O ferro deve brilhar laranja, não vermelho. Vermelho é muito quente e mata os nervos rapidamente. Laranja mantém a dor enquanto previne o choque. Li Si escreveu isso depois de experimentar em prisioneiros. Agora ele está aprendendo quão precisa era sua pesquisa. Zhang, o comerciante de tecidos, observa da multidão. Seu filho foi marcado no mês passado por roubar pão durante a fome, e o rosto do menino ainda exudava pus através do caractere para ladrão. Zhang pagou o salário de 3 meses para estar aqui hoje, para ver o autor do sofrimento de seu filho experimentar sua própria prescrição. Mas a verdadeira inovação de Li Si não foram as punições. Foi a documentação. Cada grito tinha que ser gravado, cada corte catalogado, cada reação anotada para melhorias futuras. Ele criou uma burocracia da agonia, transformando a crueldade aleatória em ciência sistemática. A remoção do nariz vem em seguida. Li Si especificou o ângulo de corte em seu código. Para cima a 30 graus para preservar a respiração enquanto maximiza a desfiguração. O carrasco, um homem chamado Wei, que aprendeu seu ofício nos próprios prisioneiros de Li Si, posiciona a lâmina curva exatamente como o manual exige. A esposa de Li Si está na beira da plataforma. Ela não está ali por escolha. A lei exige que os membros da família assistam. Ela não desviou o olhar nenhuma vez. Amanhã, ela será vendida como escrava. Suas filhas já se foram, enviadas para guarnições de fronteira ontem. Mas agora, ela observa o nariz de seu marido sendo removido pelo sistema que ele criou para manter a ordem. A amputação do pé requer ferramentas diferentes. Uma serra para o osso, lâminas aquecidas para a cauterização e tubos de bronze para manter o fluxo sanguíneo durante o corte. Li Si inventou a inovação do tubo, depois que muitos criminosos morreram de choque. Ele queria que eles sobrevivessem às suas punições para viver como avisos. Os tubos funcionaram. Ele está prestes a aprender quão bem. A 40 metros de distância, em uma aldeia que Li Si uma vez ordenou que fosse queimada, uma velha acende incenso. Ela está celebrando. Seu marido foi um dos primeiros a receber as 5 punições de Li Si há 20 anos. Ele viveu por 6 meses depois, rastejando pelas ruas sobre tocos, seu rosto um mapa de caracteres descrevendo seus crimes. Ela o manteve vivo com sopa e ódio. Hoje, ela queima oferendas ao seu fantasma, dizendo-lhe que seu torturador está finalmente gritando. A castração vem em 4º lugar. Li Si os observa aquecer a lâmina. Ele sabe por sua própria pesquisa que a dor não é a pior parte. É o som, o chiado da cauterização. Ele documentou isso em suas anotações, observando que o impacto psicológico de ouvir a própria carne cozinhar aumenta o efeito dissuasor da punição. Ele estava certo. A multidão fica em silêncio quando ouve. O filho de Li Si deveria estar aqui, mas ele se matou ontem em vez de assistir. Ele deixou uma nota. Não consigo ver a máquina consumir seu criador. A nota foi queimada, pois o suicídio é ilegal sob o código de Li Si. O corpo de seu filho foi desmembrado e alimentado a cães. Outra punição que Li Si projetou. Entre cada mutilação, o carrasco lê do próprio código legal de Li Si. O criminoso deve permanecer consciente durante todo o processo. A inconsciência indica técnica imprópria, exigindo a punição do carrasco. Li Si especificou que as vítimas devem ser reanimadas se desmaiarem. Ele desmaiou 3 vezes. Cada vez, água fria misturada com vinagre o traz de volta, sua própria fórmula. A punição final é a morte por fatiamento lento.
mas não a versão refinada que mais tarde se tornaria Lynch. Esta é mais grosseira, menos artística. Grandes pedaços são removidos sem cerimônia. Lissi queria que as execuções fossem eficientes, e ele está obtendo eficiência. Seu peito se abre em 4 cortes calculados, seus órgãos se tornando visíveis. Seu coração, de alguma forma ainda batendo, atrai a atenção da multidão. Um escriba júnior chamado Shen registra cada detalhe. Ele está usando os formulários que Lissi projetou, preenchendo caixas que categorizam tipos de gritos, níveis de resistência e reações da multidão. Amanhã, este formulário será arquivado no Arquivo Imperial, sob implementação bem-sucedida da seção 12 do Código Legal. A ironia não passa despercebida a ninguém. O momento da morte de Lissi é anticlimático. Sem últimas palavras, sem gesto dramático. Apenas um homem se tornando carne, de acordo com as especificações que ele escreveu. Seu corpo terá o enterro negado, outra de suas inovações. Em vez disso, será exibido por 7 dias, depois queimado, e as cinzas espalhadas no rio. Apagamento total, como ele prescreveu para traidores. Mas o sistema de Lissi sobrevive a ele. As 5 punições continuarão por 2 milênios. Milhões sofrerão os procedimentos que ele codificou. Rostos serão tatuados, narizes removidos, pés amputados, genitais destruídos e corpos abertos. Todos seguirão as instruções precisas de Lissi, preservadas em documentos legais que ele nunca imaginou que sobreviveriam a impérios. 300 anos depois, seu descendente Li Hao receberá as mesmas punições por citar os escritos de seu ancestral. A esposa do mercador para no meio da frase. Ela o vê. Wei Zhongxian, o homem que controlava o imperador da China como um fantoche. Ele está usando 90 quilos de madeira ao redor do pescoço, parado onde ontem ele ordenou a execução de seu marido. A canga não é apenas pesada, ela é projetada para o sofrimento. O buraco para o pescoço força seu queixo para cima em 30 graus, tornando a deglutição impossível. A saliva se acumula em sua boca e, em seguida, transborda, misturando-se com sangue de onde seus dentes cortaram suas bochechas devido à posição antinatural. Crianças jogam pedras. Uma atinge sua garganta exposta. Ele não pode desviar, nem mesmo virar a cabeça. Mas observe o homem vendendo macarrão a 6 metros de distância. Ele é o ex-provador de comida de Wei, aquele que verificava todas as refeições em busca de veneno. Agora ele cobra um cobre de moeda de parentes desesperados para alimentar prisioneiros de canga com água. Ele está ganhando mais dinheiro hoje do que ganhou em 1 ano servindo ao poderoso Wei Zhongxian. Ele deliberadamente cobra o triplo da irmã de Wei quando ela se aproxima com água. A madeira é o meiro mongol, escolhida por seu peso e resistência a rachaduras. Cada tábua tem 5 centímetros de espessura. A armação se estende por 1 metro quadrado ao redor da cabeça de Wei. Ele não pode sentar, inclinar-se ou descansar. Suas pernas já estão tremendo, e faz apenas 6 horas. Ele tem mais 44 dias para ficar de pé. No meio da multidão, um missionário jesuíta chamado Matteo Ricci está desenhando. Seu desenho será a única imagem sobrevivente desta punição específica da canga. Ele escreve em seu diário. A multidão conduz negócios em torno do moribundo como se ele fosse arquitetura. Uma mulher vende vegetais a seus pés. Crianças brincam de um jogo que envolve tocar na armação de madeira e fugir. O comércio continua através de seus gemidos. O pescoço de Wei está sangrando onde a madeira encontra a carne. O assistente do carrasco, um menino de 14 anos, deveria acolchoar o buraco do pescoço com pano. Em vez disso, ele o encheu com sal.
O sal previne infecções, mas cria uma queimadura que se intensificará a cada hora, até a carne ficar dormente em 3 dias. Então eles adicionarão sal fresco à ferida exposta. Aqui está o detalhe que destrói a mente dos homens. Wei pode ver seu antigo palácio de onde está. A 300 metros de distância, através da fumaça da tarde do bairro comercial, o telhado dourado, onde ele uma vez comandou o império, brilha ao sol. Seu substituto está lá agora, provavelmente usando o serviço de chá de Wei, sentado na cadeira de Wei, lendo relatórios de espiões que antes se reportavam a Wei. Uma mulher se aproxima carregando um bebê. Este é o neto de Wei, nascido há 2 dias. A lei exige que a criança seja mostrada aos membros da família condenada. Ela segura o bebê na altura dos olhos de Wei. Ele não pode tocar seu neto, nem mesmo acenar em reconhecimento. O bebê será castrado aos 6 anos e vendido para as províncias ocidentais. Isso já está decidido. A mãe sabe e Wei sabe. O bebê dorme durante o último encontro deles. No 3º dia, as pernas de Wei incharam para o dobro do tamanho normal. O sangue se acumula em suas extremidades por ficar em pé por tanto tempo. Os textos médicos descrevem o que está acontecendo. As veias estão falhando. O líquido está se acumulando e o tecido está morrendo por falta de circulação. Wei era famoso por seus lindos sapatos de seda. Agora seus pés estão roxo escuros, a carne estourando pela pele rasgada. Moscas depositam ovos nas feridas. A multidão desenvolveu favoritos entre os prisioneiros da canga. Há outros 6 de pé na praça. Eles apostam em quem cairá primeiro. Wei, apesar de sua vida palaciana suave, está mostrando uma resistência inesperada. Uma velha apostadora recolhe as apostas, dando as chances. 3.1, Wei aguenta a sentença completa. 5.1, ele aguenta, mas enlouquece. 10.1, ele morre de pé. À noite, a praça não se esvazia. Os criminosos servem de entretenimento. Homens bêbados urinam em seus pés e prostitutas fazem negócios em suas sombras. Uma noite, alguém ateia fogo na parte inferior da canga de outro prisioneiro. O homem morre queimado de pé, incapaz de cair, a estrutura de madeira mantendo seu cadáver na vertical até o amanhã, quando os oficiais o removem. O 7º dia traz chuva. A madeira absorve água, dobrando de peso. Os joelhos de Wei dobram, mas a posição da estrutura não o deixa cair. Ele fica pendurado pelo pescoço, engasgando até que os guardas o apoiam com varas. Não por misericórdia, mas porque a sentença especifica que ele deve ficar de pé por 45 dias. A morte antes do término significa que a sentença é transferida para seu filho mais velho. Um artista de rua está pintando o retrato de Wei em seda. Ele os está vendendo por 2 moedas cada, gritando: o poderoso Wei Zhongxian em seu palácio de madeira. Wei pode ouvir cada palavra. O artista é seu ex-pintor da corte, aquele que Wei encomendou para pintá-lo como um deus da guerra. Agora ele o pinta como um aviso contra a ambição. Semana 2. O pescoço de Wei desgastou-se até as vértebras. O osso branco é visível através da ferida. A multidão acha isso fascinante. Pais levantam as crianças para ver. Um estudante de medicina da Academia Imperial traz seus colegas para observar como o corpo humano se adapta a posições de estresse sustentado. Eles fazem anotações enquanto Wei geme. Sua irmã suborna os guardas para que a deixem alimentá-lo à noite. Ela empurra a sopa rala através de seus dentes cerrados com um tubo de bambu. A maioria derrama em seu peito. Ela lhe conta notícias. Seus filhos foram executados, seus netos castrados e sua esposa vendida. Ela pensa que isso o fará lutar para sobreviver, para viver mais que seus inimigos. Em vez disso, ele para de engolir até a sopa. Dia 20. Wei desenvolveu um ritmo.
Ele balança ligeiramente, transferindo o peso de um pé para o outro em pequenos movimentos que mantêm o sangue fluindo. Observadores pensam que ele está dançando e crianças o imitam. Torna-se um jogo. Dance como o homem de madeira. Eles não entendem que ele está lutando pela consciência a cada micromovimento. Os atendentes profissionais de canga conhecem os sinais. A forma como a respiração se torna superficial após 3 semanas, como os olhos param de focar no dia 25, o cheiro específico que surge quando os rins começam a falhar. Eles começam a fazer apostas no dia exato. Os mais experientes dizem dia 32 e geralmente acertam em 2 dias. Mas Wei tem algo que eles não levam em conta: o ódio. Ele olha para seu antigo palácio todos os dias, observando a fumaça das chaminés onde ele se aquecia. Essa fumaça significa que alguém está vivendo a vida dele. Alguém está dormindo na cama dele. Alguém está comendo em seus pratos. O pensamento o mantém de pé quando a física diz que ele deveria desabar. O dia 30 chega com um calor incomum. A madeira abriu sulcos nos ombros de Wei tão profundos que sua clavícula está exposta. A infecção normalmente já o teria matado a essa altura, mas o sal empacotado em suas feridas, renovado a cada 3 dias, impede a putrefação. Ele está se tornando uma lição de anatomia viva. A pele desgastada para mostrar a mecânica por baixo. Chega uma carta do imperador. Ela será lida em voz alta para Wei, embora ele não mostre mais nenhum sinal de compreensão. O imperador decidiu mostrar misericórdia. A sentença de Wei é comutada de 45 para 32 dias. Ele será decapitado em 2 dias, em vez de ficar em pé até a morte. A multidão vaia. Eles queriam ver se ele aguentaria os 45 dias completos. Na última noite, algo estranho acontece. Wei começa a falar. Não palavras, mas números. Ele está contando de 1 a 10.000 repetidamente. Um estudioso na multidão reconhece. Wei está recitando o número de pessoas que ele mandou executar durante seus 5 anos de poder. Ele sabe a contagem exata. Ele a tem acompanhado durante todo esse tempo. Quando a manhã chega para a decapitação, eles têm que cortar a canga. O corpo de Wei havia crescido ao redor dela, a carne incorporando a madeira. Ele não consegue ficar em pé sem ela. Eles o carregam para o bloco. A sala da faca cheira a seda. Eles a mantêm quente como o verão, mesmo no inverno. Homens que perdem sua virilidade precisam de calor para sobreviver ao corte. Sima Qian entra, sabendo que sairá como algo nem homem nem mulher. A escolha era a morte ou isso. Ele escolheu a história em vez da honra. Seu crime foi defender um general que o imperador chamou de traidor. Agora, ele perderá tudo o que o torna homem, para terminar de escrever a primeira história completa da China. O nome do cortador é Mestre Zhao. Sua família realiza castrações há 11 gerações. Ele herdou tubos de bronze de seu bisavô, facas de prata de seu pai e técnicas que alcançam 70% de sobrevivência no verão e 40% no inverno. Hoje é inverno. Sima Qian conhece as probabilidades. Aqui está o que ninguém explica sobre a castração. Não é um corte, mas 3. Primeiro os testículos, depois o escroto, depois o pênis até a base. Cada corte tem seu próprio som. O primeiro é suave, como cortar frutas. O segundo rasga porque a pele escrotal é mais resistente do que parece. O terceiro exige serrar um tecido surpreendentemente denso. Sima Qian ouve cada som com perfeita clareza. O tubo de bronze desliza para a uretra antes que o inchaço feche tudo. Este tubo é vida. Sem ele, a urina se acumula, a bexiga estoura e a morte vem em agonia. O tubo permanece por 100 dias. Todas as manhãs, ele deve ser torcido para evitar que a carne cresça ao redor dele,
e cada torção é um lembrete do que foi perdido. Mestre Zhao vende as partes removidas de volta para Sima Qian por 50 taéis. Elas são preservadas em vinho e sal, seladas em um recipiente de jade. Sima Qian as manterá por toda a vida. Quando ele morrer, elas serão enterradas com ele, tornando-o completo para uma vida após a morte. Se ele as perder, ele permanece incompleto para sempre. Alguns eunucos gastam fortunas protegendo esses jarros. Outros os têm roubados por inimigos que querem garantir a incompletude eterna. A perda de sangue deveria matá-lo, mas Mestre Zhao conhece truques. Pontos de pressão que restringem vasos, ervas que engrossam o sangue e, o mais importante, preparação psicológica. Ele diz a Sima Qian para pensar em rios de inverno, como eles fluem sob o gelo. Seu sangue deve se tornar assim, movendo-se lentamente, secretamente, preservando a vida sob uma superfície congelada. Por 3 dias, sem água. A sede é pior do que a dor. Lábios racham, a língua incha, mas qualquer fluido aumenta a urina. E urinar pelo tubo pela primeira vez é quando a maioria morre, devido à pressão acumulada, à queima de sal nas feridas e ao rasgamento de tecido parcialmente cicatrizado. Homens gritam tão alto que vizinhos a 5 ruas de distância cobrem os ouvidos. No 4º dia, Sima Qian é autorizado a 3 goles. A água tem gosto de metal porque o tubo de bronze está vazando para seu sistema. Ele sentirá gosto de metal pelo resto da vida. Tudo terá o gosto do instrumento que o mantém vivo. Comida, vinho, até o ar carregará o sabor de sua emasculação. A carta a seu amigo Renan, escrita meses depois, sobrevive. Não sou melhor que um servo nos aposentos das mulheres. Quando ando, preciso dar pequenos passos. Minha voz falha como a de um menino cuja voz está mudando, exceto que a minha está mudando para trás. Até meus pensamentos não são nem masculinos nem femininos, mas algo mais que não tem palavra. Mas aqui está uma economia. Eunucos governam a China. A cidade proibida emprega 20.000, eles controlam o acesso ao imperador, gerenciam o tesouro e comandam exércitos. Wei Zhongxian, antes de sua punição de canga, governou a China apesar de não ter testículos. O poder flui por canais incomuns quando os canais normais são cortados. A cirurgia custa mais do que uma família camponesa vê em toda a vida. Famílias pobres vendem filhos a agentes de castração que cobrem os custos por uma porcentagem dos ganhos futuros. É um investimento. Um eunuco bem-sucedido pode enriquecer sua família. Um fracasso sangra na mesa. Os agentes calculam as probabilidades como comerciantes calculam os riscos de transporte. Zheng He entra na sala da faca aos 10 anos. Capturado durante a conquista Ming, ele é um dos 380 meninos muçulmanos sendo castrados hoje. Eles são processados como gado. 10 minutos por menino. Os cortadores trabalham em turnos. Ao pôr do sol, 19 meninos morreram. Zheng He sobrevive. Ele crescerá para comandar frotas de tesouros para a África, liderando 27.000 homens que todos sabem que ele não tem pênis. As mudanças começam imediatamente. Sem testosterona, os ossos nunca recebem o sinal para parar de crescer. Os eunucos são mais altos do que os homens normais, com braços que parecem longos demais para seus corpos. Seus rostos permanecem lisos como os de mulheres. Suas vozes permanecem agudas e eles desenvolvem um cheiro distinto que nenhum perfume mascara. As mulheres do palácio afirmam que conseguem identificar eunucos na escuridão total apenas pelo cheiro. Mas o poder. O imperador confia nos eunucos porque eles não podem produzir herdeiros ou seduzir suas concubinas. Sua lealdade é garantida por sua incompletude. Eles se tornam suas mãos, seus olhos, sua voz.
Um sussurro de um eunuco pode derrubar generais. Um aceno pode iniciar invasões. Homens com espadas se curvam a homens sem pênis. O mercado negro da castração prospera. Cortadores não licenciados oferecem procedimentos mais baratos com 90% de taxa de mortalidade. Famílias desesperadas drogam os filhos e os fazem cortar enquanto inconscientes. Os meninos acordam transformados. Alguns cometem suicídio imediatamente. Outros se adaptam. E alguns prosperam. A aritmética do desespero faz os pais calcularem se uma chance de 10% de poder vale uma chance de 90% de morte. Mestre Zhao mantém registros. Entre 1368 e 1644, sua família realizou 200.000 castrações. O livro Razão lista nomes, idades, resultados de sobrevivência e pagamentos recebidos. Primavera e outono são as estações preferidas. O verão traz infecção e o inverno traz choque. O dia ideal é de temperatura moderada com baixa umidade. Essas são as considerações ao agendar a remoção da masculinidade. Eunucos casam-se com mulheres em cerimônias que todos sabem ser teatro. As mulheres geralmente são viúvas sem opções. Elas recebem proteção em troca de manter a ficção. Filhos de casamentos anteriores assumem o nome do eunuco, formando famílias artificiais construídas sobre fundações ausentes. O amor existe, mas a consumação física permanece impossível. As técnicas de preservação evoluem para a arte. Eunucos ricos armazenam suas partes em vasos de jade com tampas incrustadas de pérolas que custam mais que casas. Os pobres usam jarros de cerâmica selados com cera. A cada ano novo, o recipiente é aberto, o meio de preservação é renovado e orações são feitas para a eventual reunificação. Este ritual continua mesmo para eunucos que vivem 80 anos, suas partes removidas envelhecendo em jarros ao lado deles. A taxa de suicídio entre os novos eunucos é de 60% no primeiro ano. A cura física não é nada comparada ao ajustamento psicológico. Eles não são homens, não são mulheres. Eles existem em um terceiro espaço que não tem nome em nenhuma língua. Alguns encontram poder nessa ambiguidade. Outros encontram apenas vazio. Sima Qian termina sua história. 130 capítulos, 500.000 caracteres. O trabalho que lhe custou a masculinidade torna-se o texto histórico fundamental da China. Todo estudioso por 2000 anos lerá a história escrita pelo homem que escolheu a castração em vez da morte. Seu sofrimento se torna imortal através da tinta. O recipiente de jade contendo suas partes removidas fica em sua mesa enquanto ele escreve. Às vezes, ele o abre, olhando para o que ele foi. A carne escureceu, encolheu e tornou-se irreconhecível. Como sua vida antes da castração, ela é preservada, mas transformada em algo estranho. Ele morre aos 55 anos, tendo vivido como eunuco por mais tempo do que como um homem inteiro. O recipiente é enterrado com ele, conforme solicitado. Ladrões de túmulos o roubam 50 anos depois. Mesmo na morte, a totalidade é negada. Sua história sobrevive, sua masculinidade não. Este é o acordo que ele fez. Fang Xiaoru observa a cabeça de seu irmão se separar do corpo, depois a de seus filhos, depois a de seus sobrinhos. O imperador o está fazendo assistir 873 execuções antes da sua própria. A contagem é específica. Toda a família de Fang até o 9º grau de parentesco, mas algo sem precedentes, o 10º grau, seus alunos. O imperador pediu a Fang que escrevesse uma proclamação legitimando seu trono roubado. Feng recusou. O imperador ameaçou matar sua família até o 9º grau. Fang respondeu: faça 10. Aqui está o que significa 9º grau. Pais, avós, bisavós, se vivos.
filhos, netos, bisnetos, incluindo os não nascidos, irmãos e seus descendentes, tios, tias, primos, seus cônjuges, seus filhos, e conexões de casamento ou parceiros de negócios relacionados por sangue. O cálculo requer genealogistas, registros censitários e documentos de casamento. Leva 6 meses para identificar todos. A matança é organizada por proximidade a Feng. Irmãos primeiro, depois filhos, depois sobrinhos. Cada grupo morre enquanto Feng assiste. O imperador ordenou que ele fosse mantido consciente. Quando desmaia, água fria misturada com vinagre o reanima, sua própria invenção de seus dias como conselheiro judicial. Um menino de 4 anos é trazido, neto de Feng. Embora Feng nunca o tenha conhecido, o menino foi criado na distante província de Hunan. Ele não sabe por que está aqui. Ele chama por sua mãe, que morreu ontem no grupo de mulheres. O carrasco usa uma espada do tamanho de uma criança. Ainda assim, leva apenas um golpe. A matemática da morte é assombrosa. 873 pessoas. Se cada execução leva 5 minutos, incluindo posicionamento e últimas palavras, são 72 horas de matança contínua. Eles trabalham em turnos. 3 carrascos, 6 assistentes e 12 guardas. Os corpos são carregados em carroças, 20 por vez, e transportados para valas comuns fora da cidade. Mas observe a multidão. Alguns estão aqui para entretenimento, outros têm interesses pessoais. Aquele comerciante de seda azul, o irmão de Feng, lhe devia dinheiro. A dívida morre com a família, então ele está realmente perdendo riqueza assistindo a isso. A mulher com o rosto coberto é a melhor amiga da filha de Feng. Ela arrisca sua própria execução ao estar aqui, mas precisa testemunhar. A economia impulsiona tudo. O clã Feng acumulou riqueza ao longo de 12 gerações. 40 mil acres de terra, 30 mil livros e ouro e prata, enchendo 17 carroças. Tudo é transferido para o Tesouro Imperial. A execução financia 3 campanhas militares. A morte se torna receita. Uma mulher grávida é trazida à frente, a sobrinha de Feng, com 8 meses de gravidez. A lei é clara. A criança por nascer é uma parente de 9º grau. Eles esperam que ela dê à luz. O bebê nasce, uma menina. Ela vive por 10 minutos, tempo suficiente para ser nomeada, depois executada. A mãe segue imediatamente. A burocracia exige que ambas as mortes sejam registradas separadamente. Aqui está o detalhe impossível. Alguns membros da família se voluntariam para morrer mais cedo. Eles não suportam ver outros morrerem. Um primo suborna os guardas para avançar sua posição na fila. Um sobrinho bebe veneno em sua cela em vez de enfrentar a espada. Esses suicídios são recuperados, reanimados se possível, e executados propriamente. O imperador insiste na morte pública. As execuções de mulheres são diferentes. Mulheres idosas e jovens são decapitadas. Mulheres em idade fértil são escravizadas, enviadas para bordéis militares. Elas produzirão mais escravos. Seus filhos herdarão seu status, e os filhos de seus filhos também. 9 gerações de punição por um crime que não cometeram. Entre as execuções, oficiais leem os crimes de Feng. Ele se recusou a servir o imperador legítimo, questionou o mandato do céu e valorizou a honra pessoal acima do comando imperial. Cada leitura leva mais tempo, à medida que a lista de crimes teóricos cresce. No segundo dia, leva 20 minutos para ler todas as suas supostas ofensas. Os alunos são mortos por último. Estes não são família, mas descendentes intelectuais. O imperador os adicionou como o 10º grau, sem precedentes na lei chinesa. Alguns têm 60 anos, os primeiros alunos de Feng. Outros têm 15, tendo estudado com ele por apenas alguns meses.
Eles morrem pelo crime de aprender com alguém que se recusou a mentir. Um estudante, Chen Yi, mantém um diário secreto. Ele documenta cada execução, cada nome e cada última palavra. Ele esconde páginas em suas roupas. Quando chega a sua vez, ele as entrega a um guarda simpático que lhe deve uma dívida. Essas páginas sobreviverão. O único registro completo de quem morreu e em que ordem. Crianças assistem dos ombros dos pais. Vendedores comercializam alimentos. Um artista retratista oferece-se para pintar a cena para clientes ricos que querem lembrar este evento histórico. A normalização do assassinato em massa como entretenimento público. Amanhã, essas mesmas multidões comprarão vegetais na mesma praça onde o sangue está atualmente se acumulando. O bairro estrangeiro envia representantes. Eles precisam entender a justiça chinesa. Os jesuítas estão particularmente interessados. Eles estão documentando métodos de governança. O padre Rodrigues escreve: a natureza sistemática excede as prescrições romanas. Eles matam não por paixão, mas por procedimento. O terceiro dia foca em parentes distantes. Pessoas que compartilham bisavós com Fang. Muitos nunca o conheceram. Alguns nem mesmo sabem que são parentes até que os genealogistas chegam às suas portas. Um fazendeiro de Shanxi descobre que é primo em terceiro grau de Fang, 2 vezes removido. Ele cultivou milho por 40 anos. Agora ele morre por uma conexão que não sabia que existia. O enterro é negado. Os corpos são deixados expostos como avisos. Cães selvagens espalham ossos por quilômetros. A chuva lava o sangue para o solo que não pode ser cultivado por 3 anos. A anulação física corresponde à anulação histórica. O nome Feng é banido. Suas tábuas ancestrais são queimadas e seus túmulos são destruídos. Alguns parentes escapam mudando de nome. A família Zhao de Hongwu são, na verdade, Fangs que fugiram. Eles mantêm genealogias secretas, transmitindo sua verdadeira identidade através das gerações. 300 anos depois, um descendente revelará sua conexão e peticionará por reabilitação. Será negada. O trauma passa por gerações. Crianças que testemunham a execução de seus pais desenvolvem comportamentos específicos. Extrema aversão a conflitos, recusa em alcançar destaque, múltiplos documentos de identidade e riqueza portátil. Elas ensinam seus filhos a serem invisíveis. Esses filhos ensinam os seus. A execução cria 9 gerações de medo apreendido. O próprio Feng morre no último dia. A essa altura, ele assistiu a 872 mortes. Sua esposa, seus filhos, seus alunos e estranhos que compartilhavam seu sangue. O imperador oferece uma última chance. Escreva a proclamação e receba uma morte limpa. Feng se recusa. Ele é quebrado na roda, levando 6 horas para morrer. Mas aqui está o detalhe que assombra. 15 anos depois, vários parentes mortos reaparecem. Eles foram escondidos por famílias corajosas, criados sob nomes falsos. Eles pedem reconhecimento. O imperador, outro agora, os manda executar por fraude. Até a sobrevivência é um crime. A execução em massa cria efeitos sociais inesperados. 863 mortes deixam milhares de órfãos, viúvas, parceiros de negócios sem parceiros e estudantes sem professores. Redes econômicas colapsam. 3 casas comerciais falham e uma escola de filosofia inteira termina. A execução espalha danos como ondas de uma pedra lançada na água. Genealogistas modernos estimam que, se a família de Fang tivesse sobrevivido, hoje eles somariam mais de 50 mil. 50 mil pessoas que nunca nasceram porque um homem se recusou a escrever mentiras. A aritmética da ausência.
Fantasmas de possibilidades encerradas por um assassinato sistemático. Kung Fu tem 63 anos e é o descendente de 8ª geração de Confúcio. Em 10 minutos, ele pulará em um poço de 12 metros de profundidade, cheio de outros 459 estudiosos. Eles serão enterrados vivos. Seu crime foi discutir livros que o imperador queimou. O poço foi cavado com dimensões específicas. 12 metros de profundidade garantem que ninguém possa escalar. 60 metros de comprimento acomodam todos os condenados. O fundo é forrado com pedras afiadas para quebrar as pernas no impacto, prevenindo tentativas de fuga organizadas. As bordas são guardadas por soldados com ordens para empurrar de volta qualquer um que tente escalar. Mas aqui está o que torna isso pior. Os estudiosos precisam pular voluntariamente. Recusar significa que suas famílias se juntam a eles. Então, Kung Fu pulará, sabendo que suas pernas se estilhaçarão, sabendo que a terra o cobrirá lentamente e sabendo que seu último suspiro será escuridão cheia de terra. Ele pulará para salvar seus netos assistindo da plataforma da família criminosa. O imperador Qin Shi Huang observa de seu pavilhão elevado. Ele quer ver o conhecimento morrer. Esses estudiosos representam tudo o que ele se opõe. A tradição sobre a inovação, a filosofia moral sobre a lei estatal e o passado sobre seu futuro. Ao enterrá-los, ele acredita estar enterrando ideias. Ele está errado, mas levará séculos para provar isso. A ordem de salto é por idade. Os mais velhos primeiro. Dizem, para honrar a antiguidade. Mas, na verdade, para garantir que os mais fortes sejam enfraquecidos ao ver os mais fracos morrerem. Kung Fu vai no primeiro grupo. Ele vê o fundo, as pedras afiadas e os estudiosos mais jovens que cairão em cima dele. Ele pula, segurando a mão de um colega. Eles ensinaram juntos por 30 anos. Eles morrerão juntos em minutos. O som do pouso é úmido e de quebra simultaneamente. Ossos estalam, sangue se espalha e homens gritam. A perna esquerda de Kung Fu quebra no fêmur. O osso rasga músculo e pele. Ele vê branco cercado de vermelho. A dor é tão intensa que sua visão fica preta. Então outro estudioso cai sobre ele, cravando costelas quebradas em seus pulmões. Acima, os jovens estudiosos hesitam. Soldados usam cabos de lanças para encorajá-los. Um jovem de 20 anos chamado Wei memorizou apenas 12 dos 64 hexagramas do I Ching. Ele nunca aprenderá o resto. Ele pula, segurando o manuscrito de seu professor. A última cópia de um comentário que levou 40 anos para ser escrito. Os papéis se espalham enquanto ele cai. Palavras se tornam vento. Uma vez que todos estão no poço, a maioria viva, a maioria consciente, o trabalho de pá começa. A terra cai das bordas como neve marrom. Os estudiosos no centro têm minutos de ar. Aqueles nas bordas são cobertos imediatamente. Alguns tentam escalar as paredes usando ossos quebrados como garras. Soldados os empurram de volta com lanças. Kung Fu recita os analectos enquanto a terra cobre suas pernas. O mestre disse, é humano aquele que não valoriza a humanidade? A ironia de recitar filosofia humanista enquanto está sendo enterrado por humanos não lhe passa despercebida. Mais terra cai. Ela cobre sua cintura, depois seu peito. Ele continua recitando mesmo, enquanto a terra enche sua boca. Um jovem estudioso chamado Chen tem uma ideia. Se eles ficarem uns sobre os ombros dos outros, os de cima podem alcançar a borda. Mas organizar 460 homens em pânico em um poço enquanto a terra cai é impossível. A tentativa cria o caos. Homens lutam por posição. A ética confucionista se dissolve no instinto de sobrevivência. Irmãos pisam em irmãos para ganhar centímetros de altura que não importam.
O preenchimento leva 3 horas. Soldados relatam ouvir vozes subterrâneas por mais 1 hora. Gritos abafados, recitações de poesia, orações a ancestrais que não podem ajudar. Depois, silêncio. Então, eles trazem os livros. A queima de livros acontece simultaneamente. Por todo o império, textos são recolhidos e queimados. O livro das canções, 3.000 anos de poesia, vira fumaça. O livro dos documentos, sabedoria dos séculos, vira cinzas. O I Ching sobrevive apenas em fragmentos escondidos. A fumaça é visível a 80 quilômetros. Pássaros caem mortos do céu. Rios correm negros de carbono. O conhecimento se torna carbono, que se torna nada. Mas algumas famílias escondem livros. Eles os lacram em paredes, os enterram em túmulos falsos e memorizam obras inteiras. Livros de barriga são chamados. Pessoas que preservam textos na memória, quando a preservação em papel significa a morte. Uma tradição de bibliotecas humanas começa. Avô ensina neto que ensina neto. Textos sobrevivem em neurônios quando não podem sobreviver em seda. 20 anos depois, quando a dinastia Qin cai no caos que o imperador tentou evitar, sobreviventes emergem com textos escondidos. Mas muito se perde para sempre. Obras referenciadas em outras fontes, mas nunca encontradas. Autores cujos nomes sobrevivem, mas cujos pensamentos desapareceram. Escolas filosóficas inteiras reduzidas a rumores de rumores. Evidências arqueológicas encontradas em 1975 confirmam o enterro em massa. Os esqueletos mostram ferimentos defensivos. Braços levantados para proteger as cabeças da terra que caía. Solo nas cavidades pulmonares prova que eles respiraram terra antes de morrer. Alguns esqueletos se abraçam, professores e alunos morrendo juntos. Outros estão espalhados, tendo lutado por últimos momentos de ar. O local permanece amaldiçoado. Agricultores locais não plantam vegetais lá, alegando que tem gosto de morte. Animais o evitam. Pássaros não fazem ninhos em árvores próximas. Seja por superstição ou contaminação do solo por centenas de corpos em decomposição, a terra permanece estéril por gerações. Mas aqui está o detalhe que importa. Um estudioso sobreviveu. Seu nome era Fu Sheng. Ele se escondeu durante a batida, viveu em uma caverna por 20 anos e preservou o livro dos documentos em sua memória. Quando a dinastia Han ascendeu, ele emergiu, aos 90 anos, e recitou o texto inteiro para os escribas imperiais. 28 capítulos sobreviveram em sua mente quando todas as cópias físicas eram cinzas. Estudiosos modernos estimam que 90% da literatura pré-Qin foi destruída. Escolas inteiras de pensamento desapareceram, histórias alternativas apagadas. Poesia que levou séculos para se desenvolver desapareceu em fogueiras da tarde. O imperador criou o Ano Zero, destruindo tudo o que veio antes. Ele teve sucesso parcialmente. Sabemos mais sobre algumas culturas da Idade do Bronze europeia do que sobre o pensamento chinês anterior à queima. Filhos de estudiosos enterrados enfrentaram estigma por toda a vida. Não podiam fazer exames civis, filhas não podiam casar-se em boas famílias. Filhos tornaram-se agricultores ou comerciantes, profissões abaixo de sua herança acadêmica. A execução de ideias através da execução de pensadores criou idades das trevas intelectuais que levaram séculos para serem superadas. A água está a 36 graus Celsius. A temperatura corporal de Liu Jin, confortável, como um banho. Em exatamente 1 hora, estará a 100 graus Celsius. E ele estará morto. O imperador especificou aquecimento gradual, 10 minutos para cada 5,5 graus. A multidão pode observar seu rosto mudar à medida que a temperatura aumenta. Liu Jin era o homem mais rico da China.
Sua corrupção era tão vasta que o ouro encontrado em sua casa excedia o tesouro imperial, vendendo cargos, recebendo subornos e assassinando rivais. O veredicto do imperador foi específico: morte por fervura gradual. Não uma imersão rápida que causa choque e inconsciência, mas um aquecimento lento que o permite experimentar cada grau de seu próprio cozimento. O caldeirão tem 2,4 metros de diâmetro. 1,2 metros de profundidade, feito de bronze que conduz o calor uniformemente. Liu Jin senta com a água até o pescoço, braços amarrados a uma estrutura que mantém sua cabeça acima da água. Isso garante a consciência e proporciona à multidão expressões faciais para observar. 10.000 pessoas se reuniram. Vendedores comercializam lanches, crianças sentam nos ombros. Os ricos alugam janelas com vista para festas de fervura. 48 braseiros cercam a base do caldeirão. Eles são acesos em sequência, criando um calor gradualmente crescente. O carrasco praticou em porcos, determinando o tempo exato para o máximo sofrimento dentro de parâmetros de sobrevivência. Muito rápido causa choque. Muito lento perde o impacto dramático. O ponto ideal é uma hora do conforto à morte. A 43 graus, Liu Jin começa a suar. A multidão fica em silêncio, observando seu rosto avermelhar. A 49 graus, bolhas se formam na pele submersa. Ele está tentando manter a dignidade, mas suspiros involuntários escapam. A multidão se inclina para a frente. Alguém começa a fazer apostas sobre quando ele começará a gritar. Aqui está o que está acontecendo dentro de seu corpo. Proteínas desnaturam como claras de ovos cozinhando. Terminações nervosas disparam sinais cada vez mais urgentes, depois morrem em ondas. Vasos sanguíneos dilatam desesperadamente, tentando dissipar o calor que não tem para onde ir. Seu cérebro está literalmente cozinhando, os pensamentos se tornando cada vez mais desconectados à medida que as vias neurais se desligam. A 54 graus, Liu Jin desmorona. "Adicione mais carvão!" ele grita. "Faça mais rápido!" A multidão ri. O imperador especificou exatamente uma hora. O carrasco balança a cabeça e continua o preciso cronograma de aquecimento. Liu Jin percebe que experimentará cada grau entre o conforto e a morte. A água fica rosa a 60 graus. O sangue escorre pela pele danificada. Pedaços de carne se separam e flutuam como pétalas de flores. O cheiro de carne cozinhando enche a praça. Alguns espectadores ficam com fome, outros vomitam. Vendedores começam a vender panos perfumados para cobrir o nariz, transformando a repulsa em lucro. A 65 graus, os gritos de Liu Jin mudam. O som se torna desumano. Um lamento agudo faz as crianças chorarem. O vapor que ele está inalando está cozinhando sua garganta. Sua voz está literalmente fervendo. A 71 graus, ele só consegue fazer sons ásperos, como o vento, através de uma flauta quebrada. Seus olhos se turvam a 77 graus, as proteínas neles coagulando como ovos cozidos. Ele não consegue mais ver a multidão, mas sabe que eles ainda estão assistindo. Alguns estão comendo, alguns estão fazendo as últimas apostas e alguns estão explicando a seus filhos por que a corrupção exige essa punição. A temperatura final de 100 graus é atingida no minuto 58. Liu Jin passa 2 minutos em água fervente. A essa altura, ele provavelmente está inconsciente. Seu cérebro finalmente sucumbindo ao calor que destruiu a maior parte de seu corpo. Mas seu coração ainda bate, visível como pulsos em seu pescoço. A vida persiste, mesmo quando tudo o que é humano se dissolve. Exatamente aos 60 minutos, um gongo soa. Assistentes usam varas com ganchos para levantar os restos de Liu Jin. O que emerge mal parece humano. A multidão aplaude.
Justiça feita. O oficial mais corrupto da história chinesa foi fervido como um bolinho. Mas Liu Jin não foi o primeiro nem o último. A fervura em óleo para falsificadores usa óleo que atinge 200 graus. As vítimas são mergulhadas repetidamente como bolinhos. Cada imersão carboniza outra camada. Eles podem sobreviver a dezenas de mergulhos antes que órgãos vitais sejam atingidos. A fervura parcial envolve apenas membros, deixando as vítimas vivas, mas destruídas. A fervura em sopa adiciona sal e vinagre, elevando o ponto de ebulição e aumentando a dor através da química. Um falsificador chamado Wang é submetido à fervura em óleo em 1620. O óleo é gordura de porco derretida, escolhida por seu alto ponto de fumaça e tendência a aderir à pele. Ele é mergulhado 23 vezes. Cada mergulho dura 3 segundos. Entre os mergulhos, ele é mantido acima do óleo para esfriar um pouco, evitando a morte imediata. O processo leva 1 hora. Ele fica consciente por 50 minutos. A limpeza é atribuída aos servos de menor categoria. Eles drenam o óleo contaminado, esfregam o caldeirão e descartam a gordura humana renderizada. Esses servos frequentemente cometem suicídio em poucos dias. Algo sobre limpar humanos dissolvidos destrói mentes de maneiras que outras execuções não o fazem. O corte número 2893 entra no corpo de Yuan Chonghuan, onde costumava estar seu fígado. O carrasco, Zhao Dui, trabalha com a precisão de um artista. Cada corte remove um pedaço exatamente do tamanho de uma moeda de cobre. A multidão conta junto. Yuan está morrendo há 3 dias. Ele tem 77 cortes restantes. Isto é Lingxi, morte por divisão. Nunca, de fato, 1000 cortes. O número é simbólico. Yuan recebe 3.600, o máximo reservado para traição. Exceto que Yuan é inocente. Ele salvou Pequim da invasão Manchu. Sua recompensa é ser lentamente subtraído enquanto a cidade que ele salvou disputa sua carne como medicamento. Zhao Dui herdou esta profissão de 7 gerações de carrascos. Ele treinou por 20 anos em porcos, depois em cadáveres, depois em criminosos menores. No momento em que é designado para Yuan, ele pode remover músculos específicos sem atingir artérias, esfolar a pele em quadrados perfeitos e extrair órgãos mantendo a consciência. Ele é um artista cujo meio é a carne humana. O padrão segue um mapa antigo desenhado na pele humana. O primeiro dia focou nas extremidades, dedos, artelhos, tiras dos braços e pernas. O segundo dia visou os principais grupos musculares, expondo costelas e órgãos. Agora, o terceiro dia traz os órgãos finais antes da misericórdia da morte. Yuan assistiu seu corpo desaparecer pedaço por 70 horas. Entre os cortes, Zhao Dui aplica um composto de sal, pimenta e ervas, não por misericórdia, mas para evitar a inconsciência. A mistura queima como ácido, mas contrai os vasos sanguíneos, prevenindo a perda fatal de sangue. O sofrimento de Yuan é quimicamente mantido no limiar exato entre agonia e esquecimento. A multidão não está apenas assistindo, eles estão participando. Cada pedaço da carne de Yuan é jogado para eles, e eles brigam por isso. Alguns comem cru, acreditando que a carne fresca de criminoso tem mais potência medicinal. Outros levam para casa para secar e pulverizar. A carne de um general, mesmo a de um general falsamente acusado, alcança preços premium. 3 taéis por um pedaço de sua coxa, 5 por qualquer coisa perto de seu coração. A filha de Yuan assiste da plataforma da família criminosa. Ela está fingindo não conhecê-lo, mas ele a vê. Após sua morte, ela será vendida a um bordel mongol.
Seus filhos nascerão escravos. Seus filhos serão escravos. 9 gerações de punição pela inocência de Yuan. Ele move os lábios para ela, dizendo: fuja. Ela não foge. Não há onde na China uma filha de general possa se esconder. Seu filho de 7 anos é forçado a contar os cortes em voz alta da mesma plataforma. 2.894, ele diz. Sua voz não treme mais. Parou de tremer ontem. Crianças se adaptam ao horror mais rápido que adultos. Amanhã, ele será um órfão que viu seu pai dividido em 3.600 pedaços. Aqui está o detalhe que torna isso pior. Yuan sabe que é inocente, o imperador sabe que ele é inocente, e a multidão suspeita que ele é inocente. Mas a máquina da justiça, uma vez iniciada, não pode parar. A sentença foi pronunciada, o carrasco foi designado e a multidão se reuniu. A verdade se torna irrelevante quando o espetáculo começou. Zhao Dui faz o corte 2.895, removendo uma seção do músculo intercostal entre as costelas 6 e 7. O coração exposto de Yuan bate visivelmente, um punho de músculo bombeando em seu peito aberto. A multidão pode vê-lo acelerar quando Zhao Dui se aproxima com a lâmina e diminuir quando o corte é completo. Seu corpo traz seu medo, mesmo enquanto seu rosto mantém a dignidade. A documentação é meticulosa. Artistas da corte desenham a progressão. Escribas registram a localização de cada corte e a resposta de Yuan. O tamanho da multidão é estimado em 30.000. Tudo se torna dado. O sofrimento transformado em registros burocráticos que sobreviverão nos arquivos imperiais para sempre. Corte 2.900. Zhao Dui começa a remover intestinos e seções. Yuan assiste seus próprios órgãos saírem de seu corpo. A capacidade humana de sobreviver a traumas, quando cuidadosamente gerenciada, excede o que parece possível. Ele tem assistido a si mesmo desaparecer por 3 dias. E de alguma forma, a consciência persiste. Um soldado francês, testemunhando um Ling Shi diferente em 1895, escreveu: Eu vi a morte em batalha. Eu vi pelotões de fuzilamento. Nada me preparou para esta desmontagem sistemática de um ser humano vivo. A precisão era mais terrível do que o caos poderia ser. Corte 3.000. Restam apenas 600. Zhao Dui agora visa os rins, removendo-os em fatias finas que ele exibe à multidão antes de jogá-los. Cada órgão tem diferentes propriedades medicinais percebidas. Rim para a virilidade, fígado para a coragem, coração para a força. A disputa da multidão se intensifica à medida que os órgãos vitais emergem. Mas o rosto de Yuan mostra algo inesperado. Não a dor que passou 1000 cortes atrás, nem o medo que morreu com sua esperança, mas desprezo pelo imperador que ordenou isso, pela multidão que o consumia e pelo sistema que transforma heróis em carne. Seus olhos permanecem conscientes e desdenhosos mesmo, enquanto seu corpo se dissolve. Corte 3.500. Restam 100. Esses cortes finais visam o coração, o último órgão que mantém Yuan vivo. Zhao Dui trabalha com ainda mais precisão agora. Cada corte deve danificar, mas não destruir. O objetivo é remover o coração enquanto ele ainda bate. A demonstração máxima da maestria da execução. Corte 3.890. 10 restantes. O coração de Yuan está quase completamente exposto, conectado apenas por fios de tecido. A multidão silenciou. Até os vendedores param de vender. 30.000 pessoas prendem a respiração, esperando pelo momento final. Corte 3.600. Zhao Dui levanta o coração ainda batendo de Yuan. Ele pulsa mais 3 vezes em sua mão antes de parar. Os olhos de Yuan, impossivelmente, ainda estão abertos. Se a consciência permanece,
É impossível saber. A multidão explode em aplausos e corre para a plataforma. Em minutos, cada gota do sangue de Yuan é absorvida com pano. A plataforma é despojada de lascas de madeira como lembranças. Seus ossos são moídos em pó e vendidos como medicamento. Nada resta. O general que salvou Pequim foi completamente consumido por Pequim. 17 anos depois, Yuan é oficialmente exonerado. As acusações eram falsas e ele morreu inocente. O imperador ordena a construção de monumentos em sua memória. As mesmas multidões que comeram sua carne agora queimam incenso em seu santuário. A história o vindica, mas não pode remontá-lo dos 30.000 corpos que o consumiram. O coração ainda batendo de Yuan Shonghuan para na mão erguida de Zhao Dui. Naquele último pulso, o general que salvou Pequim das hordas bárbaras vê não a multidão que devorou sua carne, mas as muralhas que ele defendeu, firmes contra invasores que agora governam a China porque ele está morto. Os Manchus que ele derrotou convenceram o imperador de que ele era seu agente. Sua execução é a vitória deles. Pequim cai em 5 anos. A lâmina do carrasco que dividiu Yuan 3.600 vezes agora repousa no Museu de História de Pequim. O cabo é envolto em seda, preservado atrás de vidro com controle climático. O letreiro explica o Lingxi com uma linguagem acadêmica que drena o sangue das palavras. Visitantes tocam a vitrine apesar dos avisos que o proíbem. Suas impressões digitais se acumulam como as impressões digitais das multidões que pegaram a carne de Yuan. Ainda buscamos a proximidade com a morte espetacular, apenas com uma distância mais sanitária. Considere o que testemunhamos. Não torturas individuais, mas uma civilização que transformou o sofrimento em ciência. As 5 punições codificaram agonias específicas na lei. A canga projetou a morte lenta em pé. A economia da castração funcionava com a masculinidade amputada. A culpa de 9 gerações matou futuros. O enterro de estudiosos assassinou a memória. A fervura transformou a morte em temperatura. O Lingxi dividiu humanos em medicina. Cada método exigia infraestrutura. Burocratas para documentar, carrascos para implementar, multidões para testemunhar, comerciantes para lucrar, limpadores para remover os restos e historiadores para registrar. Não foram explosões de violência, mas sistemas de violência, tão organizados quanto a cobrança de impostos, tão regulados quanto o comércio e tão normalizados quanto o clima. O último Lingxi ocorreu em 10 de abril de 1905. Fotografado e distribuído como cartões postais. A última castração criminosa aconteceu em 1924. A última canga foi removida em 1932. A última execução em massa de famílias ocorreu em 1949. Essas datas são recentes. Pessoas vivas hoje tiveram avós que poderiam ter testemunhado essas punições. A China moderna aboliu oficialmente esses métodos. Mas a infraestrutura de punição sistemática evoluiu em vez de desaparecer. A precisão que removeu a carne de Yuan em medidas exatas torna-se algoritmos de vigilância, rastreando o comportamento em tempo real. A documentação que registrou cada grito torna-se bancos de dados armazenando cada desvio. As multidões que consumiram carne tornam-se multidões online, consumindo a desgraça. Caminhe por Pequim hoje, e você estará caminhando sobre campos de execução. O portão meridiano, onde Liu Jin foi fervido, agora é um ponto turístico para fotos. O mercado onde criminosos ficavam em cangas é uma estação de metrô. O poço onde estudiosos foram enterrados é um entroncamento rodoviário. A plataforma onde Yuan foi dividido é um shopping center. O comércio continua sobre ossos. Mas algo persiste na memória cultural. A frase "usar sapatos pequenos" significa ser punido pela burocracia.
referindo-se à tortura nos pés. Comer amargura significa suportar dificuldades, referindo-se a beber veneno. A árvore alta pega vento. Adverte contra uma proeminência, lembrando as execuções de 9 gerações. Linguagem preserva o trauma que a história sanitiza. Os descendentes de famílias de carrascos ainda levam vidas normais. A família de Zhao Dui, que realizou o Ling Shi de Yuan, gerencia restaurantes, suas habilidades com facas reaproveitadas. Eles não anunciam sua ascendência. O conhecimento de como manter alguém consciente enquanto o removem pedaço por pedaço existe apenas em registros genealógicos que eles não discutem. A matemática do sofrimento é assustadora. Estimativas conservadoras sugerem que esses métodos mataram mais de 1 milhão de pessoas ao longo de 3.000 anos. Mas cada pessoa morta representa redes destruídas. Cada castração encerrou linhagens que se estendem à pré-história. Cada execução de 9 gerações apagou futuros. Este é o juro composto da morte ao longo dos séculos. Museus exibem as ferramentas com descrições clínicas, a lâmina do Ling Shi ao lado de implementos agrícolas, a canga apresentada como história legal, as facas de castração agrupadas com instrumentos médicos. O horror se torna artefato, seguro para observação, esvaziado dos gritos que deram propósito a esses objetos. Yuan Chongguan foi reabilitado. Fang Xiaoru é celebrado como um mártir da virtude. Os estudiosos enterrados são homenageados como defensores do conhecimento. Mas a reabilitação não pode ressuscitar. A honra não pode remontar corpos distribuídos entre multidões. A memória não pode desfazer o sofrimento que moldou séculos. Os textos de sabedoria que sobreviveram à queima contêm esta frase: o homem superior entende o que é certo. O homem inferior entende o que vai vender. As multidões que compraram a carne de Yuan demonstraram isso perfeitamente. Elas transformaram o sofrimento injusto de um herói em uma mercadoria, literalmente consumindo a injustiça enquanto acreditavam participar da justiça. O Código Legal da China moderna proíbe a tortura e a punição coletiva. A execução, quando aplicada, usa a injeção letal projetada para ser rápida e indolor. A transformação do Ling Shi público de 3 dias para a morte medicalizada privada representa mudança. No entanto, o poder de matar permanece. Apenas sua metodologia evoluiu de espetáculo para segredo, de arte para eficiência. Entender essas punições não é julgar o passado pelos padrões atuais. Toda civilização cria crueldades espetaculares justificadas pela moralidade contemporânea. As arenas romanas, as queimas de bruxas europeias e os linchamentos americanos transformaram o sofrimento individual em espetáculo público, que reforçava o poder através da violência encenada. O que torna os métodos chineses únicos foi sua sistematização. Não uma explosão de violência da multidão, mas aplicações calibradas de dor projetadas para resultados sociais específicos. Governança através do sofrimento garantido. A ordem era mantida pela certeza de que o desvio trazia não apenas a morte, mas uma agonia artisticamente elaborada. A capacidade de crueldade sistemática que criou essas punições existe em toda a sociedade, esperando pela combinação certa de medo, autoridade e certeza moral. A infraestrutura do sofrimento se reconstrói rapidamente quando as condições se alinham. O conhecimento de como quebrar humanos sistematicamente é preservado em arquivos, na memória e nas formas que nossos corpos temem instintivamente. O coração de Yuan para de bater na mão de Zhao Dui. A multidão ruge, justiça feita. O general que salvou Pequim é reduzido a carne e memória. 17 anos depois, quando sua inocência é reconhecida, aqueles que comeram sua carne queimam incenso em seu santuário,
nunca reconhecendo sua participação em seu consumo. Esta é a lição final. Aqueles que participam da crueldade sistemática raramente reconhecem a cumplicidade. Eles estavam seguindo ordens, seguindo costumes e seguindo as multidões. O sistema os obrigou. Os tempos eram diferentes. Todo mundo estava fazendo isso. As desculpas se acumulam como terra em estudiosos enterrados. A lâmina que cortou Yuan repousa em sua caixa de museu, sua borda ainda afiada o suficiente para dividir seda. Visitantes se inclinam, vendo seus reflexos no aço polido, nunca conectando completamente seus rostos com as multidões que aplaudiram cada corte. A distância entre observador e participante não é medida em anos, mas em circunstâncias. Estamos todos mais perto da multidão do que imaginamos. Estamos todos mais longe de Yuan do que tememos. A infraestrutura espera. Se esta visão da escuridão oculta da história o deixou querendo descobrir mais verdades enterradas, preparei outra jornada nas sombras do passado que você não vai querer perder. Clique no vídeo que aparece em sua tela agora para descobrir outro capítulo chocante que a história tentou apagar. Se você achou esta exploração tão fascinante quanto eu, clique no botão de inscrição para que possamos continuar desvendando as camadas da história juntos. Essas vozes esquecidas merecem ser ouvidas, e há muito mais histórias esperando para serem contadas.